Ignorei e fingi que não conhecia meu marido em uma reunião da faculdade, só para impressionar meu ex. Mas eu não imaginava que enquanto ainda estávamos lá, ele já estava planejando sua vingança e colocou tudo em ação naquele mesmo fim de semana. Agora estou sozinha. Minha vida virou uma completa bagunça, e eu não sei mais o que fazer. Oi Reddit, meu nome é Raquel, tenho 34 anos. Minha história é meio longa, mas vou tentar resumir. Meu marido e eu estávamos casados há 6 anos. Nos conhecemos por meio de amigos em comum quando eu tinha 28. Namoramos por alguns meses antes de Jason me pedir em casamento. Claro que aceitei, estávamos completamente apaixonados. Nosso casamento era estável. Nunca tivemos brigas feias ou grandes desentendimentos. Tudo funcionava bem. As contas eram pagas em dia, a despensa estava sempre cheia e todos os sábados jantávamos no mesmo restaurante italiano no centro da cidade. Ele gostava de rotina. Eu tentava gostar também. Me convenci de que consistência era mais importante que paixão, mas em algum momento o silêncio entre nós começou a se alongar. Não estávamos brigando. Só tínhamos parado de buscar mais. Eu costumava olhar fotos antigas e sentir algo que não conseguia explicar, como se tivesse me afastado silenciosamente de mim mesma sem perceber. Pensava em quem eu era na faculdade, barulhenta, impulsiva, curiosa, e pensava em Brian. Brian foi meu namorado na faculdade. Namoramos no 2º e 3º ano. Ele era o oposto de Jason, barulhento onde Jason era calado, imprevisível onde Jason era estável. Íamos a festivais de música, ficávamos até tarde na rua, tomávamos decisões ruins e não nos arrependíamos. Claro que ele partiu meu coração. Me traiu com alguém que conheceu em uma festa, e nunca mais nos falamos depois da formatura. Durante anos eu dizia a mim mesma que aquela fase da vida tinha ficado no passado. Até que numa tarde qualquer, enquanto esperava no carro em frente a uma farmácia, abri o celular e vi o nome dele. Era uma solicitação de mensagem nas redes sociais, só um emoji de aceno. Não sei por que não apaguei na hora. Fiquei olhando por um tempo e fechei o aplicativo. Mas no dia seguinte, abri de novo. E respondi. Começou devagar. Mensagens sobre amigos em comum, lembranças antigas, quem se mudou para onde. Ele perguntou se eu lembrava da vez que invadimos um show porque nenhum dos dois queria pagar ingresso. Caí na risada quando li aquilo. Ele mandou uma foto nossa da época da faculdade. Eu nem sabia que ele tinha guardado aquilo. As mensagens foram ficando mais longas, até que ele começou a ligar. Mandava mensagem tarde da noite perguntando se eu ainda estava acordada. Fiquei dizendo a mim mesma que era só uma conversa com um velho amigo. Mas comecei a esconder o celular quando Jason entrava no cômodo. Desativei as prévias de mensagens. Apaguei os registros de chamadas. Um mês depois da primeira mensagem, Brian perguntou se eu queria tomar um café. Disse sim, sem nem pensar. Falei pra Jason que ia encontrar uma colega do trabalho. Usei um vestido que não usava havia anos e refiz a maquiagem 2 vezes. Quando Brian entrou no café, senti como se algo dentro de mim tivesse se acendido e desmoronado ao mesmo tempo. Nos abraçamos como pessoas que não se veem há uma década, mas ainda lembram exatamente como aquele toque costumava ser. Conversamos por 1 hora, depois por mais uma. Na segunda vez que nos encontramos, ele me beijou antes mesmo de eu me sentar. Eu não o impedi, nem pensei em impedir. Comecei a vê-lo com frequência. Almoços viraram jantares. Jantares viraram noites inteiras. Jason nunca perguntava onde eu estava, ou talvez perguntasse, e eu apenas dizia o que ele queria ouvir. Fui cuidadosa, mas não tanto assim. Fiquei dizendo a mim mesma que estava reencontrando algo que havia perdido. Me convenci de que merecia me sentir viva de novo. Brian me fazia sentir vista. Sei como isso soa clichê, mas é verdade. Ele ria das minhas histórias, segurava meu rosto como se aquilo ainda tivesse significado, me chamava de linda mesmo quando eu nem tinha arrumado o cabelo. Passei a comparar ele com Jason o tempo todo. Jason já não me olhava daquele jeito. Jason nem reparou no vestido novo que usei meses atrás. Jason esqueceu nosso último aniversário até o dia anterior. Em algum momento a culpa sumiu. Passei a ver Brian como uma segunda chance. Comecei a pensar que talvez tivesse feito a escolha errada anos atrás. Talvez a vida que eu tinha com Jason fosse só uma espera pela vida que eu realmente queria. Então chegou o convite para a reunião de 10 anos da minha turma da faculdade. Quase nem abri, mas a curiosidade venceu. Brian me mandou mensagem no mesmo dia. Disse que iria. Perguntou se eu também ia. Brinquei dizendo que seria interessante rever todo mundo, mas minha mente já estava decidida. Queria ir, não só para ver os velhos amigos, mas para ser vista. Fiquei imaginando entrar naquele salão, o vestido marcando no lugar certo, Brian me olhando e lembrando exatamente por que me queria naquela época. Queria que ele me desejasse de novo. Queria mostrar que eu não tinha desaparecido numa vida de compras e rotina. Também não queria que Jason estragasse essa imagem. Quando falei com Jason sobre a reunião, fiz parecer algo pequeno, só algumas pessoas se encontrando. Disse que talvez fosse bom irmos juntos, dar uma passada rápida e sair cedo. Ele concordou. Ele passou a camisa na noite anterior e me perguntou a que horas precisaríamos sair. Eu apenas assenti enquanto passava o delineador. Na minha cabeça, o plano já estava traçado. Jason ficaria em segundo plano. Eu entraria naquele salão e mostraria a todos, especialmente ao Brian, que eu não tinha me tornado alguém comum, que eu ainda era alguém que valia a pena escolher. A noite da reunião chegou com mais empolgação do que nervosismo. Usei um vestido que havia comprado semanas antes, um que o Brian tinha dito uma vez que me fazia parecer inesquecível. Jason nos levou até lá de carro. O trajeto foi silencioso, mas não desconfortável. Ele fez algumas perguntas sobre quem estaria lá, se eu ainda mantinha contato com alguém. Respondi com frases curtas. Durante todo o caminho, minha mente estava focada em uma única coisa, Brian.
Quando chegamos ao local, algumas pessoas já circulavam, se abraçando, tirando fotos, trocando cumprimentos atrasados. Vi Brian quase imediatamente. Ele parecia confiante, com o mesmo sorriso, aquele jeito relaxado de falar que sempre atraía as pessoas. Ele me olhou como se compartilhássemos um segredo, e eu sorri de volta sem nem olhar para Jason ao meu lado. Não os apresentei. Quando as pessoas vinham conversar, eu dava um passo à frente, sozinha. Deixei que assumissem que não havíamos chegado juntos. Se alguém perguntava, eu dizia apenas que ele era um velho amigo que veio junto. Jason não disse uma palavra sobre isso. Ficou por perto por um tempo, depois foi se afastando aos poucos, ficando no fundo da sala. O restante da noite parecia tirado de uma lembrança. Brian e eu ficamos juntos quase o tempo todo. Ele fazia piadas, tocava meu braço, se inclinava para falar perto do meu ouvido por causa da música. Eu ria mais do que deveria. Parecíamos um casal, e eu não me importava que os outros notassem isso. Eu achava que estava vencendo. Tinha vida estável, o anel no dedo, e o homem do meu passado de volta à minha órbita. Jason estava ali apenas como ruído de fundo. Em determinado momento, Brian me puxou de lado e perguntou se eu estava feliz. Não respondi diretamente. Só disse que as coisas tinham mudado, que sentia falta de quem eu costumava ser. Ele assentiu como se entendesse. Aquele momento parecia carregado como o começo de algo maior. Eu não fazia ideia de que outra coisa já tinha começado. Quando a noite acabou, me despedi de todos, segurando a mão do Brian por alguns segundos a mais do que o necessário. Jason não abriu a porta do carro para mim. Não dissemos uma palavra no caminho de volta. Presumi que ele estivesse bravo ou magoado, talvez os dois. Mas não me importei o bastante para perguntar. Me convenci de que ele superaria, que teria medo demais de deixar alguém como eu. Na manhã seguinte, acordei cedo. A reunião tinha sido numa quinta-feira. Na sexta, não fui trabalhar. Tirei o dia de folga porque estava cansada da noite anterior. Disse a Jason que precisava resolver umas coisas na rua e saí antes que ele acordasse por completo. Na verdade, eu estava indo encontrar o Brian de novo. Tomamos café da manhã, rimos sobre a noite anterior e acabamos no apartamento dele. Não era novidade. Já tínhamos feito isso várias vezes, mas naquela manhã parecia diferente. Dessa vez, eu havia colocado Jason em segundo plano publicamente. Parecia definitivo. Eu estava mais envolvida do que tinha admitido, até para mim mesma. Cheguei em casa por volta das 4 da tarde. Jason não perguntou de onde eu vinha. Pelo jeito como respondeu ao meu cumprimento, eu soube que algo estava errado. Mas ainda assim, não perguntei. Depois disso, vivemos como se tudo estivesse normal. Achei que talvez ele tivesse tido um dia ruim. No sábado de manhã, levantei antes dele. Não o acordei nem deixei bilhete dizendo onde ia. Achei que ele não precisava saber. Saí naquela manhã para ir à casa do Brian. Tínhamos planejado ir à praia juntos, então fui. Mas, durante o tempo em que estive com o Brian, não me senti normal. Estava de mau humor, sem entender o porquê. Isso irritou o Brian de verdade. Planejamos o passeio, e as coisas não saíram como esperávamos. Ele não conseguia entender por que de repente eu estava mal-humorada. E não era como se Jason e eu tivéssemos brigado antes de eu sair de casa. Então, pessoal, no fim das contas, Brian me deixou na praia por causa de um desentendimento. Eu também fui embora. Ambos estávamos irritados. Quando cheguei em casa, a casa estava silenciosa demais. Percebi a diferença assim que entrei. Achei que talvez Jason tivesse saído, mas então vi o espaço vazio onde seus sapatos costumavam ficar, ao lado da porta. O armário do corredor estava pela metade. O notebook dele não estava mais sobre a escrivaninha. O carregador que eu sempre pegava emprestado também tinha sumido. Fui até o quarto, e foi aí que percebi. As gavetas dele estavam abertas e vazias. O espaço debaixo da cama, onde ele guardava uma caixinha com coisas pessoais, também estava limpo. Fui até o banheiro. A escova de dentes dele, o perfume, tudo tinha sumido. Ele não deixou um bilhete. Não mandou mensagem. Nenhuma palavra sequer. Só silêncio. Fiquei ali parada, sem saber o que fazer. Não fiquei triste. Fiquei confusa. Aquilo não parecia com ele. Jason nunca tomava decisões precipitadas. Ele sempre queria conversar, resolver as coisas. Esperei por uma briga, uma discussão, algo. Liguei para ele. O telefone chamou 2 vezes e caiu na caixa postal. Mandei uma mensagem. Onde você está? E esperei. Sem resposta. Liguei de novo. Nada. Naquela noite, me sentei na cama sozinha pela primeira vez em anos. Não me senti livre. Me senti estranha, como se tivessem puxado o tapete debaixo de mim sem aviso. Fiquei olhando para a porta, esperando que ele voltasse, talvez gritando, talvez chorando, talvez implorando para eu explicar o que tinha acontecido. Mas ele não voltou. Foi nesse momento que entendi por que eu estava de mau humor na praia. No fundo, eu já sentia que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que era. Dias se passaram. Depois de uma semana, disse a algumas pessoas que ele tinha ido visitar a família, que estávamos dando um tempo. Não queria admitir que não fazia a menor ideia de onde meu marido estava. Já com o Brian, ficamos sem nos falar por alguns dias. Eu me sentia sozinha e acabei ligando para contar o que estava acontecendo. Ele ficou animado. Contei que Jason tinha ido embora. Ele não fez muitas perguntas. Disse que agora finalmente poderíamos passar mais tempo juntos. Eu não sabia como me sentir, se com raiva dele ou feliz por ter companhia. Mas também não consegui dizer não, porque eu realmente precisava de alguém por perto. Então deixei ele dormir lá em casa. Cozinhamos juntos. Agimos como se as coisas estivessem seguindo em frente, mas por dentro, eu só conseguia pensar na forma como Jason tinha ido embora. Não porque eu sentia falta dele, mas porque não conseguia entender como alguém tão quieto podia desaparecer de forma tão completa.
Cada vez que abria uma gaveta e ela estava vazia, cada vez que via que o nome dele não aparecia mais no nosso calendário compartilhado, eu percebia que algo estava acontecendo, e que eu não tinha previsto nada daquilo. Ele não tinha apenas saído de casa. Ele estava se apagando da minha vida inteira, e fazia isso em silêncio, de um jeito que me fazia me sentir pequena e despreparada. Mas eu não entrei em pânico. Ainda não. Brian ainda estava por perto. Eu ainda tinha alguém ao meu lado. Achei que talvez Jason só precisasse de um tempo, que eventualmente voltaria, que me perdoaria, ou pelo menos, tentaria resolver as coisas. O que eu não sabia era que ele já tinha começado sua vingança. E aquele silêncio não era a forma dele de ir embora. Era a forma de desmontar tudo pelas costas, tijolo por tijolo, enquanto eu permanecia distraída. Os primeiros dias após a saída de Jason pareceram estranhos, mas não urgentes. Brian começou a dormir lá com mais frequência, e eu dizia a mim mesma que estava apenas me adaptando a um novo capítulo. Não me sentia culpada. Sentia que havia feito minha escolha. Jason tinha se retirado da equação. Presumi que tudo se encaixaria naturalmente. Brian não era exatamente o tipo ideal de namorado, mas preenchia o vazio. Pedíamos comida, assistíamos a filmes, ríamos como se estivéssemos de volta à época da faculdade. Eu me convencia de que aquilo era romântico. Cheguei até a deixar ele guardar algumas coisas na minha casa. Trouxe roupas, um videogame, alguns utensílios de cozinha. Começou a agir como se a casa fosse nossa. Jason não respondeu a nenhuma das minhas mensagens. E eu já tinha parado de esperar que ele respondesse. Na minha cabeça ele estava se escondendo, ou apenas se fazendo de vítima. Mas quando recebi o primeiro alerta do banco, percebi que talvez estivesse acontecendo algo mais sério. Recebi uma mensagem, numa tarde qualquer, sobre a nossa conta conjunta de poupança. Dizia que a conta havia sido encerrada. Na hora achei que era um erro bancário, então tentei fazer login. Acesso negado. Liguei para o banco e me informaram que Jason havia retirado todo o dinheiro e encerrado a conta legalmente. Como o nome dele também estava na conta, e eu não contestei nada, ele não precisou da minha autorização. Naquele mesmo dia, meu cartão de crédito foi recusado no supermercado. Usei outro cartão e deixei pra lá. Mas ao chegar em casa e abrir o aplicativo do banco, vi tudo com clareza. Jason tinha se desvinculado de tudo. Todas as contas conjuntas, os débitos automáticos, qualquer coisa com o nome dele, tudo havia sumido. Não era só que ele tinha saído de casa. Ele tinha se apagado completamente da estrutura da minha vida. No começo tentei me manter calma. Pensei, vou resolver isso. Eu tinha meu emprego. Conseguiria bancar as coisas por um tempo. Mas a realidade me atingiu mais rápido do que eu esperava. A primeira pancada foi a hipoteca. Jason sempre cuidou desses pagamentos, mas agora o valor total estava na minha conta. Liguei para a financeira e eles confirmaram. Só meu nome restava no contrato. Jason havia solicitado oficialmente a liberação de responsabilidade. Silenciosamente, estratégica e legalmente. Verifiquei as contas de luz, água, e percebi que os valores estavam subindo. Com Brian em casa com mais frequência, os gastos aumentaram. Perguntei se ele podia ajudar nas despesas. Ele riu no começo, depois disse que estava entre empregos, mas que tentaria ajudar assim que as coisas se ajeitassem. Deixei passar. Vieram mais avisos. A conta de internet estava em atraso. O débito automático do seguro falhou. Comecei a cortar gastos, pular o almoço, adiar salão, esticar o que tinha na geladeira. Minhas economias estavam acabando. Não tinha percebido o quanto a parte do Jason sustentava tudo, até ela desaparecer. A ansiedade começou a tomar conta. Mas Brian parecia não notar. Ainda convidava amigos para casa às vezes. Ainda dormia até tarde. Ainda passava horas jogando videogame de madrugada. Quando eu mencionava dinheiro, ele dizia coisas como: vai dar tudo certo, ou relaxa. Eu queria acreditar, mas estava começando a sentir que estava carregando os dois sozinha. Com o tempo comecei a ouvir boatos. Uma colega do trabalho disse que viu Jason na cidade com uma mulher. Ignorei. Disse que estávamos dando um tempo, mas senti um aperto no peito. Chequei as redes sociais dele, nada novo. O perfil ainda estava ativo, mas inativo. Mandei mensagem. Sem resposta. Mandei e-mail. Nada. Ficou claro que eu estava por conta própria. Brian percebeu que eu estava mais quieta, mas não perguntou o motivo. Uma noite perguntei diretamente se ele achava que estávamos indo a algum lugar com aquilo. Ele demorou a responder. Depois disse que não tinha certeza do que queria, que tudo parecia estar indo rápido demais. Fiquei só olhando para ele. Rápido? Depois de tudo? A partir daí, ele começou a sair mais. Disse que precisava de espaço, que tinha entrevistas de emprego, que estava reencontrando algumas pessoas. Parei de fazer perguntas. Não queria admitir que tinha aberto mão de um casamento por algo que já estava desmoronando. A pressão financeira aumentava a cada dia. Comecei a atrasar pagamentos. Vendi algumas coisas pela casa, decorações, eletrônicos antigos, qualquer coisa que rendesse um dinheiro rápido. Reduzi as horas no trabalho para pegar bicos que pagassem mais rápido. Ainda assim, não era o suficiente. À noite, eu ficava acordada, pensando em como Jason tinha feito tudo aquilo. Sem gritos. Sem exposição nas redes sociais. Sem brigas ou portas batendo. Ele simplesmente se levantou, olhou ao redor e decidiu que tinha terminado. E então executou o plano em silêncio, parte por parte. Retirou sua parte do dinheiro. Removeu seu nome da nossa vida. Desapareceu de um jeito legal, definitivo e impossível de desfazer. Ele não me expôs. Não me destruiu com um escândalo. Ele me destruiu com o silêncio. Tentei ligar para ele mais uma vez. Deixei uma mensagem de voz dizendo que precisava falar sobre a hipoteca, sobre as contas, sobre o que ele tinha feito. Não implorei. Não pedi desculpas.
Apenas pedi respostas. Ele nunca retornou. Naquela noite me sentei no chão da cozinha, olhando para o espaço vazio onde a caneca dele costumava ficar. Pensei na reunião da faculdade. Pensei no Brian. Pensei no momento em que fingi não conhecer Jason. Achei que não teria importância. Achei que ele perdoaria aquilo como perdoou tantas outras coisas. Achei que teria tempo de consertar tudo se quisesse. Mas Jason não esperou. Ele assistiu tudo acontecer e depois, com calma, foi desmontando a vida que dividíamos, não com crueldade, mas com intenção. E de algum jeito, isso tornava tudo pior. Brian foi embora numa quarta-feira de manhã. Não houve briga. Nem conversa. Acordei, fui até a sala e vi que as coisas dele tinham sumido. A mochila que ficava há semanas ao lado do sofá tinha desaparecido. O carregador, os tênis, o moletom pendurado na cadeira da cozinha, tudo sumiu. Ele nem deixou um bilhete. Simplesmente desapareceu. Tentei ligar. A chamada nem completou. Mandei mensagem perguntando se estava tudo bem. Ficou sem visualização. Chequei as redes sociais dele. Nada novo. Mas notei que meu nome e minhas fotos tinham sumido do perfil. Não fiquei surpresa, não de verdade. Algo já tinha mudado nas últimas semanas. Ele respondia cada vez menos, ficava mais tempo fora, me ignorava quando eu falava sobre as contas. Mesmo assim, não imaginei que ele simplesmente sumiria. Naquela noite, fiquei sentada no quarto, luzes apagadas, o celular na mão, a casa em silêncio. Pela primeira vez em anos, eu estava completamente sozinha. Jason tinha saído de forma limpa. Brian tinha ido atrás, mas de forma mais bagunçada. Não chorei. Nem me mexi por um bom tempo. Só fiquei pensando como cheguei ali. A mulher que já teve tudo agora não podia nem pagar o conserto do aquecedor, que tinha quebrado na semana anterior. As coisas desandaram rápido depois disso. Chegou um envelope rosa da financeira da hipoteca. Abri com as mãos tremendo. Era um aviso. Mais um pagamento perdido e a casa entraria em pré-execução hipotecária. Liguei para o número indicado e tentei explicar que era uma situação temporária. Disseram que não podiam fazer nada se eu não pagasse o valor total em até 15 dias. Pensei em pedir ajuda, mas não sabia para quem. Tinha mantido tudo em segredo. Meus amigos não sabiam que Jason tinha ido embora. Não sabiam sobre Brian. Eu havia sustentado uma imagem de normalidade por tanto tempo que contar a verdade agora viria acompanhado de perguntas que eu não poderia responder. Então continuei em silêncio. Vendi mais coisas. Um relógio que ganhei de presente de aniversário de casamento. Um colar de ouro que minha mãe me deixou. Empenhei meu tablet, alguns utensílios da cozinha, até um celular antigo. Pedi empréstimos, mas fui recusada. Meu crédito estava prejudicado, sem que eu percebesse. Jason provavelmente encerrou algumas linhas conjuntas em nosso nome, e isso derrubou minha pontuação. Não o culpo mais. Agora eu entendo. Foi a vingança mais limpa que já vi. Ele não gritou, não implorou, não precisou. Ele simplesmente foi embora, levou tudo com ele e deixou que a vida cuidasse do resto. Ainda olho o número dele algumas noites. Ainda me pergunto se algum dia terei notícias. Não espero perdão, mas achei que talvez teria um encerramento. Não tive. Num sábado, ouvi uma batida na porta. Abri a porta e encontrei um homem de camisa social e jeans. Ele se apresentou como Michael e disse que havia comprado a casa. Fiquei confusa. Depois, paralisada. Ele me mostrou uma cópia de um contrato assinado. Jason tinha vendido sua parte da casa para um investidor 3 semanas após ir embora. Tudo havia sido registrado corretamente, e a hipoteca estava sendo analisada. Michael disse que pretendia assumir a propriedade assim que o processo legal fosse concluído. Fiquei ali piscando, tentando processar o que ele estava dizendo. Ele não foi rude. Na verdade, foi educado. Disse que não esperava que eu saísse naquele dia, mas queria me avisar com antecedência. Disse que enviaria os documentos formais assim que tudo estivesse finalizado. Assenti e fechei a porta sem dizer uma palavra. Naquela noite, arrumei uma mala e dormi no sofá, encarando o teto. Eu já não me sentia pertencente àquela casa. Cada parede parecia oca. Cada armário vazio. Fiquei pensando em Jason, não com tristeza, mas com admiração. Ele tinha planejado tudo. Cada passo foi intencional, silencioso e irreversível. Dias depois, encontrei um bilhete enquanto limpava uma gaveta. Era uma lista, escrita à mão por Jason. Não era direcionada a mim. Não havia emoção alguma. Era apenas um checklist. Retirar nome das contas, encerrar contas conjuntas, dividir poupança, protocolar declaração de renúncia, levar itens essenciais, bloquear números. Havia um tique ao lado de cada item. Aquele era o encerramento dele. Aquela era sua mensagem. Sem discurso, sem confronto. Apenas uma lista. Brian nunca mais voltou. Um conhecido em comum disse que ele estava com outra pessoa. Não fiquei com raiva. Ele nunca foi meu. Só ocupou um espaço que já estava rachado. Tentei relembrar os momentos em que pensei que estava vencendo. A reunião da faculdade. As noites com Brian. As pequenas traições que eu dizia a mim mesma que não importavam. Mas no fim importavam. Por mais que eu tentasse esconder, Jason estava observando o tempo todo. Talvez tenha percebido como eu me inclinava em direção ao Brian. Talvez tenha sentido o caso antes mesmo de eu admitir para mim mesma. Talvez tenha me ouvido dizendo a alguém naquela noite que Jason e eu nem estávamos mais juntos. Mas não importava. Ele não precisava me pegar no flagra. Não precisava gritar. Precisou apenas de um fim de semana para ir embora e de algumas semanas silenciosas para me deixar exatamente onde eu o deixei, sozinha e humilhada. Foi o tipo de vingança mais eficaz. Não barulhenta. Não cruel. Apenas precisa. Hoje eu vivo com menos. Menos dinheiro. Menos conforto. Menos ruído. E muito mais silêncio. O golpe final não veio de forma dramática. Veio em forma de papéis que eu não queria abrir. Um envelope jurídico chegou numa manhã qualquer. Vi o nome de Jason no canto e congelei. Não era escrito à mão. Não era emocional. Era oficial.
Dentro, os papéis do divórcio. Foi a primeira vez que vi a assinatura dele desde que ele partiu. Sem bilhete. Sem explicação. Apenas um pedido direto para dissolver o casamento e finalizar a divisão dos bens. Ele já tinha assinado tudo. Só faltava a minha parte. Minhas mãos tremiam segurando os documentos. Ele não gritou. Não publicou nada nas redes sociais. Não apareceu em lugar algum para me confrontar, mas fez exatamente o que precisava fazer. Cortou o acesso a todas as nossas contas conjuntas, tirou o nome dele de tudo que nos ligava e saiu da vida que construímos sem olhar para trás. Tentei adiar o divórcio, dizendo a mim mesma que precisava de tempo, mas a empresa da hipoteca enviou outro aviso. Jason havia removido legalmente seu nome do financiamento e a casa estava prestes a ser executada. A responsabilidade pelo valor restante e pelas consequências legais era toda minha. Liguei para um consultor financeiro, mas o estrago era profundo e irreversível. Meu crédito tinha sido tão prejudicado que eu já não qualificava para nenhum tipo de ajuda. Jason tinha se assegurado de que nada mais estivesse em nome dele. A separação limpa significava que todo o peso agora era só meu. Fui ao tribunal semanas depois para finalizar o divórcio. Parecia apenas uma formalidade. Assinei meu nome no final da página e saí. Nada parecia libertador. Nada parecia um recomeço. Eu estava afundando. Tentei procurar Jason uma vez. Não supliquei. Não pedi desculpas. Só perguntei se poderíamos conversar. Uma conversa por clareza. Ele nunca respondeu. O silêncio se tornou a parte mais brutal de tudo. Descobri, por meio de um amigo em comum, que ele tinha se mudado de estado. Consegui um novo emprego numa cidade mais tranquila. Disseram que parecia mais feliz. Estava saindo com uma mulher calma, centrada, que trabalhava na área da saúde. Ela não era nada parecida comigo. Vi uma foto uma vez. Tinha traços suaves e olhos bondosos. Pareciam estáveis. Ele parecia em paz. Foi aí que caiu a ficha. Aquilo não era apenas abandono. Era vingança. Jason não foi embora por fraqueza. Ele não foi embora porque não podia lutar. Ele foi embora porque não queria desperdiçar a própria voz com alguém que escolheu ignorá-la. Ele viu o que eu fiz naquela noite na reunião. Viu como me agarrei ao Brian. Como apaguei ele da minha vida na frente de todos, só para reviver algo que eu mesma já tinha jogado fora anos antes. E ele respondeu da única forma que eu jamais esperaria. Sem deixar rastro. Ele me cortou financeiramente, legalmente e emocionalmente. Fez questão de apagar tudo que tinha seu nome, romper todos os laços, não por vingança, mas por estratégia. Eu tinha construído todo o meu plano com base na ideia de que Jason sempre estaria ali, confiável, entediante e previsível. Nunca imaginei que ele seria o único capaz de me superar completamente. E essa foi a vingança dele. Ele não me humilhou em público. Não gritou, não xingou, não me expôs. Apenas garantiu que quando fosse embora, eu fosse quem ficaria em pé, no meio da bagunça que eu mesma criei. Sozinha, falida, presa legalmente, emocionalmente destruída. É isso que torna difícil seguir em frente. Não é a perda, nem mesmo a vergonha. É o silêncio. O fato de eu nunca ter merecido uma palavra final. E de certa forma, isso disse tudo. Atualização. Olá, Redditors. Faz pouco mais de um mês desde que o divórcio foi finalizado. Jason não é mais oficialmente meu marido, e eu oficialmente não sou mais a mulher que era quando tudo isso começou. Muita coisa pode acontecer em um mês. Mais do que eu esperava. Mais do que eu estava pronta para enfrentar. Mas eu sobrevivi. Tive que sobreviver. Depois que o tribunal carimbou os papéis e eu saí sozinha, a primeira coisa que fiz foi procurar um apartamento menor. Eu não podia bancar a casa e a empresa hipotecária já havia iniciado o processo de execução. Empacotei tudo que pude e vendi o resto. Lembro de ficar de pé na sala vazia uma última vez. As paredes pareciam diferentes. Sem fotos. Sem móveis. Sem memórias. Eu não chorei. Não ali. Me sentia entorpecida como a casca de alguém que não reconhecia mais. O apartamento para o qual me mudei é minúsculo, no segundo andar de um prédio cinza e sem graça nos limites da cidade. O carpete é fino, os canos fazem barulho nas paredes, mas é meu. Sem nomes compartilhados. Sem ecos. Ninguém me observando desmoronar. Eu não tenho muito, mas sei como me virar. Consegui 2 empregos de meio período e peguei turnos extras sempre que possível. Aprendi rápido que existe uma certa paz na exaustão. Quando você trabalha o dia todo e volta para casa com os pés doendo, não sobra espaço para remoer o passado. Brian tentou entrar em contato uma vez. Mandou uma mensagem. Nada dramático. Apenas uma foto de uma cafeteria onde costumávamos nos esconder. Fiquei olhando para ela por muito tempo antes de apagar. Aquele era o jeito dele de testar se a porta ainda estava aberta. Não estava. Hoje eu sei que ele nunca me amou. Eu era apenas algo que lembrava quem ele já foi um dia. Nós dois estávamos correndo atrás de fantasmas, mas o meu me custou tudo. Não o odeio. Só não quero mais nada com ele. Encontrei uma ex-colega de trabalho do Jason no supermercado semana passada. Ela não me reconheceu de imediato. Quando reconheceu, deu aquele sorriso apertado e educado como quem não sabe o que dizer. Contou que Jason havia se mudado, arranjado um novo emprego e estava se saindo bem. Falou com um tom de admiração, como se estivesse orgulhosa dele. Assenti, sorri de volta e fui embora antes que ela pudesse continuar. Não queria ouvir sobre a nova mulher, a vida melhor, a segunda chance que eu mesma dei a ele. Pensei muito naquela reunião, onde tudo desmoronou. Revivo essa cena mais do que deveria. Me vejo lá rindo alto demais das piadas do Brian, de costas para Jason, fingindo que ele era só mais alguém. Mas o pior nem foi o que fiz em público. Foi o que fiz em privado. Os meses anteriores, escondendo coisas, me convencendo de que estava perdendo algo, de que eu merecia mais. Jason não era empolgante. Não era ousado. Mas era bom. Hoje eu enxergo isso.
Naquela mesma semana, recebi uma carta sobre as contas de serviços da casa. Aparentemente, depois que Jason saiu, ele deixou tudo no meu nome. Não por vingança, mas porque ele sabia exatamente quando sair de cena. Fiquei presa com contas que se acumularam silenciosamente. Passei uma noite inteira ligando para empresas, tentando explicar que a casa não era mais minha. Um atendente perguntou se eu tinha alguém que pudesse ajudar. Respondi que não, e falei sério. Mas nem tudo foi punição. No meio da bagunça, encontrei partes de mim de novo. Não a parte que traiu, não a parte que mentiu, a parte que resistiu, a parte que aprendeu a viver em um lugar com paredes finas, sem lava-louças, e ainda assim acordar de manhã disposta a tentar. Essa mulher não existia antes. Ela teve que ser construída. Houve noites em que quase enviei uma mensagem para Jason. Queria dizer que sentia muito. Queria dizer que nunca tive a intenção de humilhá-lo. Mas não mandei. Porque percebi que o silêncio dele era parte da mensagem. Ele não queria ouvir. Ele não precisava ouvir. Ele já tinha dito tudo o que precisava ao ir embora. Soube por uma amiga que Jason me bloqueou nas redes sociais logo depois da reunião. Ele já tinha tudo planejado. Ela me contou que ele começou a mover seus recursos meses antes, de forma discreta. Fez capturas de tela, tirou cópias, se preparou. Ele sabia. Muito antes daquela noite, ele já sabia quem eu tinha me tornado. E em vez de confrontar tudo aquilo, ele preparou sua saída como alguém que se prepara para uma tempestade. Saiu antes que o teto desabasse. Às vezes, penso que a verdadeira punição não foi o que eu perdi. Foi o fato de que ele conseguiu ir embora limpo. Que ele conseguiu me fazer parecer exatamente o caos que eu realmente era. E a verdade é que fui eu quem cometeu a primeira traição. Não foi na reunião. Nem quando o ignorei na frente do Brian. Mas no momento em que deixei o Brian voltar para a minha vida. No momento em que me permiti acreditar que ele tinha algo que o Jason não tinha. Brian não construiu nada. Ele apenas me lembrava de uma versão de mim mesma que eu já tinha superado. Mas o Jason construiu comigo. Pagava as contas. Cuidava de mim. Estava presente todos os dias. Ele não era barulhento, mas era constante. E eu joguei isso fora porque queria uma faísca. Sem perceber que faíscas não duram. Elas queimam e depois somem. O que permanece é a fundação, a estrutura, o esforço. E o Jason estava ali trabalhando. Hoje eu não corro mais atrás de faíscas. Acendo meu próprio fogão. Ligo o interruptor do meu abajur de segunda mão. Faço meu orçamento com cuidado e tenho um potinho de economias no balcão. Não é muito, mas é meu. Vou a pé pro trabalho na maioria dos dias, e às vezes me dou o luxo de tomar um café, se conseguir passar o turno inteiro sem chorar no vestiário. Esse é o novo padrão de vitória. Algumas pessoas que souberam da história me perguntaram se eu me arrependo. A resposta é complicada. Sim, me arrependo do que perdi. Mas também me arrependo da pessoa que precisei me tornar para finalmente enxergar isso. A versão de mim que apagaria alguém em público só para se sentir especial aos olhos de um homem que nunca teve intenção de ficar. Não valia a pena salvar. E agora que ela se foi, eu não sinto falta dela. Jason não me deve nada. Nem uma conversa. Nem perdão. Nem encerramento. Ele me deu algo melhor. Um espelho. E mesmo que isso tenha me despedaçado por um tempo, finalmente consegui ver quem eu tinha me tornado. Escrevo isso agora não para ganhar simpatia. Nem para justificar o que fiz, mas porque quero que alguém saiba que uma fuga limpa é a vingança mais barulhenta de todas. Jason não me destruiu, ele apenas me deixou sozinha para encarar a mim mesma. E isso foi suficiente. Eu costumava ser a mulher que achava que era boa demais para um homem quieto e leal. Agora eu varro meu próprio chão, pago minhas próprias contas e deixo meu celular no silencioso. Porque quando você perde a pessoa certa, os ecos nunca desaparecem de verdade.